capital para os meus filhos e meus netos. Bom, se a gente olhar o que foi a economia brasileira em 2009, vamos verificar que tivemos, principalmente para quem está no comércio e no crédito, um período negativo, que foi basicamente o primeiro semestre, como decorrência da crise econômica, e uma recuperação começou a partir do segundo semestre, que hoje já está mostrando um resultado bastante favorável. Essa queda que aconteceu em 2009 foi devida ao impacto da crise financeira internacional sobre a economia brasileira, que, embora tenha dito que foi uma marolinha, ela realmente teve um custo alto para a economia, mas teve uma duração curta, felizmente. Nós fomos afetados com a queda das nossas exportações, especialmente de manufaturados, caíram os preços e as quantidades exportadas, isso afetou principalmente o setor industrial. Nós tivemos uma diminuição, praticamente paralisação do crédito externo, e isto ainda complementado com a fuga de capitais, provocou uma demanda das grandes empresas no mercado interno, e quando os grandes entram para disputar o mercado com as empresas menores, acaba sempre sobrando os problemas para os menores. Isso foi o que aconteceu. Então, nós vimos aí Petrobras tomando 10 bilhões de crédito no mercado interno, quando ela sempre se socorria do mercado externo. É evidente que, quando dão 10 bilhões para a Petrobras, o número de empresas que deixa de receber crédito é muito grande. Mas tudo isso ocorreu principalmente no final de 2008 e nos primeiros meses de 2009. As medidas adotadas pelo governo, com alguns incentivos fiscais, e principalmente com o Banco Central liberando depósitos compulsórios e criando um fundo de garantia para os bancos menores, tudo isso fez com que, gradativamente, o crédito fosse se normalizando. Se nós olharmos o que aconteceu em 2008, que foi um ano glorioso para o comércio até a crise, o que fez com que o comércio viesse crescendo em taxas bastante expressivas, em 2006, 2007, 2008? Abundância de crédito. O crédito no Brasil passou rapidamente de cerca de 26% do PIB para 45% do PIB, numa velocidade que, em muitos momentos, chegou até a preocupar que pudesse ter umas consequências muito fortes na inadimplência. Nós tivemos a queda da taxa de juros. Agora, nessa última reunião do Copom, o movimento começou a reverter. Eu vou falar mais adiante disso. Nós tivemos alongamento dos prazos de financiamento, aumento do emprego, aumento de renda e a importação de produtos, fazendo cair o preço, principalmente dos eletroeletrônicos. Você combinando prazo mais longo, taxa de juros menores e preços menores, o valor da prestação caiu. De outro lado, nós tivemos um aumento da renda das camadas rendas mais baixas da população, maior do que a própria renda média da população. Olhando aí esse gráfico do crédito, nós vamos verificar uma queda no final de 2008, começo de 2009, mas podemos verificar que já no caso das pessoas físicas, o nível de crédito já voltou ao patamar anterior à crise. No caso das pessoas jurídicas, ainda a situação não está plenamente normalizada, mas já estamos caminhando rapidamente para isso. Como eu disse, as concessões de crédito foram retomadas, voltamos aos níveis anteriores à crise. Os consumidores se beneficiaram do valor das prestações menores, mas nós estamos observando que, nessa nova retomada do crédito,
os bancos, principalmente, estão privilegiando muito mais as linhas com garantia do que aquelas linhas sem garantia. Quando a gente pega os dados de crédito consignado e crédito para veículo, que são aqueles créditos com garantia, são as linhas que mais vêm se expandindo. Aí é só para mostrar que a queda dos prazos do crediário ocorreram por um período muito curto e rapidamente nós voltamos aos prazos mais longos. Veículos foi um exemplo típico, apenas no começo do ano de 2009, que houve uma retração dos prazos, hoje já voltamos àquela euforia anterior. O importante sempre é ter essa equação. Prazo longo e juros mais baixos significa prestação mais baixa. E para a grande massa dos consumidores, o que vale é o valor da prestação. É isso que permite a eles comprar ou não comprar. Como eu mencionei, as linhas com maior expansão são aquelas com garantia, o consignado, veículos, e o crédito imobiliário que está começando a crescer, mas partindo de um patamar muito baixo. Praticamente, nós não tínhamos quase crédito imobiliário no Brasil, por razões, primeiro, no passado mais distante, por causa da inflação, e depois porque as garantias nunca foram efetivas no caso do crédito hipotecário. Então, isso fez com que o crédito hipotecário no Brasil se atrasasse, mas agora, com o leasing imobiliário, tudo isso, nós estamos tendo uma forte expansão do crédito imobiliário, mas partindo de uma base muito baixa. No caso das pessoas jurídicas, também o crédito está voltando, mas quando a gente pega a estatística geral, já estamos nos patamares superiores ao anterior à crise. Só que ainda não chegou nas empresas menores. Como nós temos grandes empresas tomando crédito, para as menores ainda existem algumas dificuldades. Isso vocês podem observar que os financiamentos até 100 mil têm crescido menos do que os financiamentos acima de 10 milhões, o que significa que, por enquanto, ainda as grandes empresas estão sendo mais atendidas e as menores ainda não voltaram aos patamares anteriores. Mas isso está em processo, os bancos agora estão cada vez tendo que competir mais, depois da grande expansão do crédito dos bancos públicos, os bancos privados estão agora correndo no encalço desses bancos públicos e, com isso, o crédito vai se expandir também para as empresas menores. Uma coisa interessante de observar é que a crise não foi uniforme. Nós detalharmos o que aconteceu com a produção industrial, ou mesmo com as vendas do comércio, nós vamos verificar que, enquanto alguns setores estavam experimentando grandes dificuldades, outros setores caminhavam tranquilamente. Pegando do lado da produção industrial, a produção voltada para a exportação desabou, a produção de equipamentos, bens e equipamentos em geral desabou porque os investimentos paralisaram, mas a produção de alimentos e cosméticos, farmácia, tudo isso continuou bem. Do lado do varejo, os supermercados continuaram tendo um ano tranquilo em 2009, mesmo no período do primeiro semestre, que era da crise, e, curiosamente, farmácias e drogarias tiveram um desempenho excelente no primeiro semestre e ao longo do ano de 2010, e aí alguém já deduziria, o brasileiro ficou mais doente com a crise, mas não, a grande expansão se deu na linha de cosméticos. Eu acho que houve uma compensação, já que eu não posso comprar o carro ou a casa, eu vou pelo menos me bonecar, me embelezar, e esses setores continuaram. E por que esses setores não foram praticamente afetados? Porque